Ok, paz. Bom, eu sou Wilson Quintas. Uns me conhecem como profeta, outros me conhecem como professor. Uns me chamam mestre, né? Então, o propósito desse vídeo é na verdade ensinar alguns alunos que eu tenho, não só em relação à escritura, mas a rotina que um cristão deve ter para crescer. Existem diferentes streams, diferentes rios, diferentes áreas que um cristão pode crescer. Eu não vou ensinar todas, mas esse é o objetivo, né? A rotina que um cristão deve ter para crescer espiritualmente e para viver a vida cristã. Se Deus permitir, eu também farei um vídeo em inglês e francês. Mas primeiro tenho que fazer em português, obviamente. Então vamos lá. Bom, primeiro eu vou ensinar sobre a leitura da Bíblia. Nos vídeos posteriores é onde eu vou querer explicar qual a importância do domínio e do conhecimento da Bíblia Sagrada para a vida de um cristão e para o crescimento espiritual de um cristão. Porque é impossível um cristão crescer, viver a vida cristã sem conhecer a Bíblia, né? Isso é viver bem a vida espiritual, é impossível. Agora, existem diferentes áreas que um cristão pode crescer espiritualmente. E é possível um cristão crescer espiritualmente sem ter domínio da Bíblia. Mas tem que ler, né? Porque ter domínio da Bíblia é uma coisa um pouquinho... Se der tempo vamos discutir sobre isso. Mas então, o que é que um cristão deve fazer? Bom, ler a Bíblia. Para ter domínio da Bíblia ou para aprender a Bíblia, precisa ler primeiro a Bíblia, de modo geral. E isso é repetido às vezes. Quanto mais ler melhor, quanto mais puder ler melhor, porque as pessoas têm memórias diferentes. Há pessoas que, mas mesmo assim, ainda que você memorize, leia, porque você vai esquecer algumas coisas. É importante ler. Ainda que você não entenda, lê. Porque a Bíblia, a Bíblia não é só para ti. Quando você lê a Bíblia, não é só para ti. A Bíblia, o Espírito Santo em ti também usa a Bíblia. Ele precisa da Bíblia em ti. A unção que está em ti também é ativada pela Bíblia. Também precisa da palavra dentro de ti. Então, eu não posso dizer que o objetivo primário de você ler a Bíblia é você entender o que você está lendo, não. A Bíblia, a palavra de Deus, tem muitos efeitos dentro de ti que você não sabe, que você não conhece. Não é o entendimento o primeiro objetivo. Não é o entendimento. Você pode não entender e você pode não saber. Por exemplo, você não entende como é que a comida afeta o teu corpo de modo que ele desenvolve. Você não entende como é que as células precisam ou usam alimento dentro de ti. Mas você come. E o trabalho que a comida tem dentro do teu corpo, você não consegue explicar, você não entende. A maneira como o teu corpo cresce, você não entende. A pessoa precisa comer, você não precisa entender a princípio. Então você precisa ler a Bíblia de modo geral, ou seja, lê de Gênesis a Apocalipse. Vai lendo, mesmo se não entender, lê. Porque você precisa depois entender, mas você precisa também memorizar. Ok? Essa é uma das primeiras coisas que você precisa fazer em relação à Bíblia, memorizar a Bíblia. Lê repetidas vezes, lê lentamente e lê com atenção. Não vai usando, porque se você lê rápido, isso primeiro mostra a falta de interesse, que você está cumprindo uma rotina e você retém pouco daquilo que você deveria reter. Você tem que ler com atenção e lentamente. E você tem que ter interesse naquilo que você está lendo, claro, para você aprender, senão é como se você estivesse apenas a cumprir um ritual. Uns fazem para justificar que leram, como alguns oram para justificar que oraram por causa da consciência, né? Mas na verdade não estão a fazer nada. Depois de ler
Aí você se habilita a estudar a Bíblia. Okay? Porque você precisa compreender primeiro ela de modo geral. Do que se trata de modo geral, o que ela contém e tudo mais. Depois você começa a estudar. Agora, você pode estudar a Bíblia de diferentes maneiras, diferentes vertentes. Okay? Você pode estudar através da meditação. Essa é uma das maneiras de estudar a Bíblia. A meditação é quando você lê e você fica a pensar no significado do que você leu, né? Isso na mente. Você vai pensando o que isso significa, o que Deus queria dizer aqui, o que o autor queria dizer aqui, por que disso, mas na mente, né? Essa meditação na palavra de Deus, e não é só pergunta, por vezes é mesmo recitar também na mente, pensar na Bíblia. Por vezes você fica a pensar na Bíblia e aquilo te agrada, você pode meditar num salmo que conforta a tua alma. Você pode meditar numa passagem que te encoraja. Então, há diferentes maneiras de você contemplar a Bíblia na tua mente. Você vai meditando nela, com diferentes propósitos. A meditação da mente depois vai no coração. E é assim que o homem guarda a palavra no coração. Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que ele conseguiu meter a palavra no coração dele? Através da meditação, porque ele meditava na palavra de Deus, ele se deleitava naquilo. E essa meditação da mente depois desce para o coração. E é assim que você guarda a palavra no teu coração. Mas você tem que meditar na palavra. Porque uma pessoa que não medita na palavra de Deus não tem como ter a palavra de Deus no coração dele. Né? Outra maneira que você pode estudar através da concordância bíblica. Isso é juntando versos com versos complementares. Porque se você vê, alguns dizem que a Bíblia é um livro desorganizado. Um assunto que começa em Gênesis, a parte complementar pode ter em Apocalipse, ou em Efésios, ou em Judas, ou em Deuteronômio. Então você parece um jogo, né? Que você precisa juntar as peças. Então você vai fazer isso com maior facilidade se você já tiver lido, se você tiver saber onde é que se encontra cada coisa para poder juntar. Se bem que hoje você tem internet, né? E você pode fazer isso com a internet. Você junta versículos complementares e você vai conseguir entender. Ou você vai achar sentidos em coisas que não faziam sentido. A Bíblia é assim. Há versículos que complementam outros versículos. Há livros que complementam outros livros. Então você precisa também fazer isso. Outra maneira de você estudar a Bíblia é através da língua original. Você pode não falar grego e hebraico, mas hoje através da internet existem Bíblias em hebraico, português, hebraico ou grego, português e vice-versa, ou em qualquer outra língua, que você pode estudar através da língua original, ver o significado das palavras na língua original. Isso vai te dar uma melhor percepção e um melhor entendimento da palavra de Deus, porque estudar a Bíblia na língua original é diferente de estudar a Bíblia em inglês ou em português, ou é mesmo diferente, é outra coisa. Outra coisa que você também precisa entender um pouco, você precisa entender para entender melhor a Bíblia, é conhecer a cultura judaica. Porque a Bíblia foi escrita maioritariamente, se não todos os autores foram judeus. Então, apesar dela ser inspirada pelo Espírito de Deus, há uma mentalidade judaica embutida no livro, a tradição judaica embutida no livro, muito forte. Então, se você não entender certas coisas da cultura judaica, da tradição judaica, você vai ter dificuldades em entender certas coisas na Bíblia. Porque a coisa só se entende através da cultura. E, por exemplo, você vê que os homens não são, as mulheres não são citadas nas genealogias bíblicas. Por quê? Por causa da cultura judaica. Não é Deus quem mandou, são eles. Então, existem outras maneiras, mas essas são as três maneiras que eu falei aqui. Agora, outra coisa também que você precisa por vezes é contexto. Existem pessoas que
pegam textos fora do contexto e tentam entender a Bíblia fora do contexto. Se você quiser entender um texto, tem que ser dentro do contexto, porque senão você vai dar um significado fora daquilo que queria se dizer. É necessário perceber o contexto, não está a se dizer na Bíblia. Agora, explicar o que é o contexto, isso é português. Estudar um pouco da língua portuguesa. Se fala inglês, estuda inglês para perceber o que é contexto, porque você também precisa ter um pouquinho de domínio da língua, porque tudo é sobre palavra a princípio na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro fechado, né? Ou seja, ele é um livro codificado. Então, há necessidade de se descodificar para o teu melhor entendimento. Bom, e ela foi codificada propositadamente. Não é tipo algo casual, não. Deus codificou a Bíblia propositadamente. A Bíblia é um livro espiritual, né? Ele é inspirado por espíritos. Portanto, qualquer entendimento que se limita à mente humana, a academias, é extremamente limitado. É a mente de Deus que está embutida nela. Né? Primeiro, é um livro escrito segundo a mente de Cristo, de Deus. Né? Depois ele é codificado. Então, para entender a Bíblia, você precisa da mente de Deus. E é possível ser da mente de Deus. Pensar como Deus pensou. Por vezes ver o que Deus viu. Entender como Deus entende. Porque existem diferentes níveis de entendimento. Até anjos entendem a Bíblia dentro da capacidade deles. Os homens entendem a Bíblia dentro da capacidade deles, dentro da visão deles. São limitados. Os anjos entendem a Bíblia dentro da limitação e da capacidade deles. São limitados. Okay? O pleno entendimento da Escritura, como ela deve ser contemplado e entendido, é divino, é Deus. Okay? É o maior nível e é o melhor nível. Porque há coisas que Deus diz que você vai entender dentro do teu nível. Quando você crescer no teu nível de entendimento, você vai entender melhor, você vai entender de outra maneira. Ok? Então, o nível de entendimento de Deus é o melhor nível para você entender a Bíblia. Não tem outro. E Deus vai falar contigo em função, por vezes, do teu nível de entendimento. Porque há coisas que Ele vai falar para ti e você não vai entender. Não vai fazer sentido para ti, mas para Ele faz. Então é necessário crescer no entendimento. Né? Então, sendo um livro codificado e sendo um livro fechado, mas o problema não está só na Bíblia, o problema também está na mente humana. Né? O problema também está na mente humana. Já agora vou explicar um pouquinho sobre o ser humano e a Escritura. Existe o que a Bíblia chama de véus. O ser humano tem um véu nos olhos que faz com que ele não consiga ver no ramo do espírito. Tem um véu na mente que faz com que ele não consiga entender certas coisas espirituais. E esses véus têm que ser removidos para ver e para entender certas coisas espirituais. O véu tem que ser removido. Se o véu não for removido, você não entende. Você fica na ignorância. Então, em primeiro lugar, há necessidade de olhos para ver. E como é que você vai ter olhos para ver? E é mais olho do entendimento, ok? Para entender a Bíblia é olho do entendimento. Você precisa de iluminação para ver, ok? Ok, eu vou ler o livro de Efésios. Vou ler Efésios